aprender hoje que nós somos justificados pela fé através de Cristo Jesus. Esse é o tema. Esta minha palavra está em Romanos, livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, de 21 a 31. Esta palavra, ela é o cerne da Bíblia. Como assim, pastor Roberto? Quando foi que ela mudou a história? Foi esta palavra que um monge agostiniano, por nome Martinho Lutero, que era um padre, ele começou a estudar a carta de Paulo aos Romanos e ele entendeu que o justo viverá pela fé. E não é de obras. E aí, ele era padre da Igreja Católica. Você sabe que a Igreja Católica, principalmente na época da Reforma, tinha um local de um príncipe, que ele tinha uma espécie de um local, que ele tinha várias relíquias da Igreja de Cristo. Quando você entrava lá, a sua entrada, pasme as aberrações que tinha na Igreja Católica. A sua entrada estava escrito que você ganhava vários anos a menos no purgatório, pelo simples fato de você comprar o ingresso e você entrar. Então eram muitas aberrações, as santas indulgências. O que era isso? Você comprava o pecado, desde que você pagasse, você podia fazer o que você quisesse, que já estava perdoado antecipadamente. E Martinho Lutero, passando por tudo isso, quando ele estuda Romano, que ele entende, ele disse, não precisa nada disso. Aí depois, ele pega e escreve 95 teses, dizendo que a Igreja Católica estava errada em 95 situações. Ele prega ali no castelo de Wittenberg, era uma província da Alemanha, era uma faculdade. Ele prega e ali causou uma revolução. Quiseram prender ele, excomungar, ele disse que não. Chama os doutores da Católica e vamos discutir aqui. E aí deu no que deu. Surgiu a Reforma Protestante. Até hoje, tem grandes partes de presbiteriano, de batista, de metodista, wesleyano, que são os reformados. Eu gosto muito da teologia reformada, que surgiu na Reforma, mas cuja a síntese da Reforma Protestante foi as 5 solas. Diga 5 solas. Não, mais forte, diga 5 solas. Olha o que a Reforma Protestante chegou à conclusão de 5 solas. Que você só precisa. Solas é latim, tá? Você só precisa de. Quais são os 5? Você só precisa de Cristo, somente a fé, somente as Escrituras, somente Deus, a glória e somente a graça. Pronto, acabou. Não precisa mais de nada, nem um crente, nem nada. Por isso que eu gosto muito do Fernandinho quando diz, nada além do sangue. Não precisa mais de nada, gente. Quando Jesus não morreu, a morte de Jesus foi suficiente para pagar qualquer pecado. Só basta você entender, aprender, aceitar e viver. É Jesus que morreu no teu lugar. Mas hoje eu vou começar a ministrar. Espero que você entenda. E assim como ela já ocasionou tantas reformas no mundo, quem sabe ele não vai reformar hoje a sua vida. Diga amém. Preste bastante atenção. E o bom é que vai ficar no YouTube depois para você. Então, Romanos capítulo 3, 21 até o 31. Vamos ver versículo por versículo. Eu vou avançando e vou explicando. Você vai aprendendo. E depois, se você tiver dúvida, vá lá no meu YouTube. Então, vamos lá. Somente o 21. Amém. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Diga mais agora.
esse mais agora, para você entender, o que é esse mais agora, pastor? Esse mais agora é assim, mais agora que Jesus já veio, que Jesus já morreu pelo nosso pecado, que Jesus já ressuscitou e que já houve o Pentecoste, a descida do Espírito Santo, é isso que é o mais agora. Iniciou uma nova era no mundo, com a descida de Jesus, descida do Espírito Santo, e em teologia nós chamamos de novos tempos, chamamos de fim dos tempos, fim dos dias, e Paulo resolveu abreviar dizendo só mais agora. Mas agora que já aconteceu tudo isso que eu já li e expliquei, lê o restante depois de mais agora. Pode ler tudo de novo. 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Mas agora, sem lei, porque quando Jesus veio, Jesus cumpriu a lei e aboliu a lei. O que é a lei? Eu vou só resumir a lei, mas você sabe o que é a lei. Mas a lei são os 10 mandamentos, um resumo da lei. Mas a lei é todas aquelas ordenanças que Moisés deu, não pode isso, não pode aquilo. É tanto de não pode, eu já expliquei aqui na ministração anterior, que a lei, ela não salvava ninguém, a lei apontava, a lei mostrava o erro das pessoas. Como eu falei, eu comparei naquela ocasião a lei como um prumo, que o pedreiro coloca o prumo na parede e vê que ela está torta, ou direita, né? Mas o prumo não ajeita. Falei também do raio-x, você bate o raio-x, vai ver ali o seu pulmão com a fumaça, seu pulmão comprometido, ou vai ver sua coluna torta, mas a chapa, o raio-x não conserta. Então a lei é em teologia chamada de pedagogo, de aio, que apontava, que levava para o erro, mostrava que você era pecador e que ninguém podia cumprir a lei. Então agora ele diz, mas agora, sem lei, se manifesta a justiça de Deus. Então Deus traz a sua justiça. Como é que Deus traz a justiça dele? A justiça de Deus, diga, a justiça de Deus está baseada em Jesus Cristo, diga. Porque se Deus fosse julgar a gente, todos nós estaríamos condenados. O salário do pecado é a morte. E todos, daqui a pouco ele vai chegar no 23, diz, e todos pecaram. Então, se todos pecados, o salário do pecado é a morte, todos nós merecíamos a morte. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? Vamos avançar mais um, que nós vamos entender. 22. Justiça de Deus mediante a fé e em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Então, a justiça de Deus, ela se manifesta através de Jesus Cristo. Jesus Cristo, você sabe que antigamente, no Antigo Testamento, desde o começo, quando o homem caiu, o homem Adão e Eva, lá em Gênesis 3, quando ele caiu, Deus já mandou uma promessa. Deus diz em Gênesis 3,15, se você quiser anotar. Em Gênesis 3,15 diz assim, do descendente da mulher, vou levantar um que terá inimizade entre a serpente. A serpente lhe morderá o calcanhar e ele pisará na sua cabeça. Essa serpente é o diabo e esse homem é Jesus Cristo, que foi apontado desde o Éden, desde Gênesis 3, Deus já prometeu Jesus Cristo, já prometeu que ia a justiça. Você acha que o diabo ia vencer? Fez Adão e Eva cair, que você conhece a história, e aí ele ganhou a batalha. Não. Está tudo no controle de Deus, inclusive a sua vida. Diga para o irmão do seu lado, a sua vida está nas mãos de Deus, diga. E eu ministro para a sua vida, você que entrou aqui, precisando de uma saída, precisando de uma resposta. A resposta para você hoje é que Deus não está adiantado nem atrasado, Ele está no tempo certo. E no tempo certo de Deus, todas as coisas são perfeitas e formosas. E Ele diz para você,
não virá sobre você tentação, senão humana, e fiel é Deus, que não permitirá que ninguém seja tentado, provado, além do que possa suportar, e conjuntamente com as provações, Ele mesmo promoverá o escape. Hoje é noite de escape, diga aleluia, e aplauda ao Senhor se você recebe. Aleluia! Esse texto que eu citei foi 1 Coríntios 10, 13. Ok. E aí, a justiça foi Cristo, porque desde o começo do mundo, quando Deus levantou, você sabe, Moisés, e aí ele fez o tabernáculo, e aí ele chamou o primeiro sumo sacerdote, que foi Arão, ele já começou a instituir, lá na tribo de Levi, os sacerdotes, os levitas, ele instituiu os sacrifícios, tudo apontava para Cristo. O que o sumo sacerdote fazia? Ele pegava, quando você pecava, ele pegava um animal, matava o animal, derramava o sangue do animal e colocava lá no santo do santo lugar. Daqui a pouco eu vou explicar melhor para você, quando chegar no quarto. E aí, você era perdoado, mas era só provisório. Porque no ano de novo, no ano que vem, começava tudo de novo. Porque sangue de animal, presta atenção, sangue de animal não pode perdoar pecado. Mas veio um que não é animal, é o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. João Batista, inspirado, quando viu Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. E Jesus veio por isso, para morrer por mim, por você, para pagar o preço, e preço de sangue. Ele era o Cordeiro. A Bíblia diz em Hebreus 4:15, que Jesus Cristo, assim como eu e você, em tudo foi tentado, mas foi encontrado sem pecado. Diga aleluia. 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pois todos, absolutamente todos pecaram. Por quê? Porque Paulo está ministrando, lembre do primeiro vez que eu ministrei em Romanos 1, ele está ministrando dos gentis, que tem a lei moral no coração, e está ministrando também aos judeus. E os judeus se achavam mais importante, porque eles tinham a lei, eles tinham o pacto, eles tinham a circuncisão, eles guardavam a dieta, eles guardavam o sábado, eles tinham uma série de religiosidade. E Jesus vem e diz: ei, pare com isso. Você não precisa mais de festa, você não precisa mais de lua nova, você não precisa guardar sábado, você não precisa fazer mais nada. Você tem o sangue, nada além do sangue. Sangue de Jesus Cristo, que nos perdoa todos os nossos pecados, porque todos pecaram e destituídos, afastados, separados estão da glória de Deus, estão separados da bênção de Deus. Só tem uma coisa: Deus é um Deus santo, o homem é um homem pecador. Quando ele pecou, houve um abismo, uma lacuna, um grande cânion entre Deus e o homem. Só Jesus Cristo podia fechar essa brecha. Jesus veio, por isso que Jesus Cristo é o elo perfeito entre Deus e o homem. Ele veio, fechou a brecha, pagou o preço, e agora você pode ter novidade de vida em Cristo Jesus. Diga amém. Amém. 24. Sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Solta aí. Só. Então, nós somos, olha como ele diz duas vezes, nós somos abençoados de graça e gratuitamente, através da redenção. Diga redenção. Redenção. Vou dizer o que é redenção. Quando Paulo escreveu isso aí, estava na moda, porque tinha escravos no tempo de Paulo, no tempo de Jesus. Tinha escravo. Um escravo, não sei se você já viu algum filme romano, o escravo era vendido em praças públicas. Você chegava lá e você olhava igual como se olha um animal. Olhava os dentes, olhava o corpo, se o cara era forte, ou se a mulher era bonita. E aí ele pagava um preço. Aí eu digo, se o escravo era vendido, e era, tá? Essa é a história. Vendido. E se você vai lá na praça, tem um escravo para vender, e você acerta o preço, como se compra um carro, uma moto, qualquer uma casa,
e o preço é tanto, você fechou com a pessoa, você pagou, o escravo é seu, sim ou não? Sim ou não, gente? Só tem o Webster falando. Se você comprou o escravo que estava sendo vendido, o escravo é seu, sim ou não? Sim, claro que é. Você pagou. O dono do escravo não disse que valia, vamos chutar aqui, R$1.000. Você chegou lá e deu R$1.000. É seu. Quando você chega para comprar um carro ou uma moto, alguma coisa, e o cara diz o valor e você paga, não é seu a situação? Sim ou não? É. Então foi isso que Jesus. Redenção significa isso. Por isso que a palavra redenção era usada para escravo. Então Jesus, o que ele fez? Ele foi lá e morreu pelos nossos pecados, como eu acabei de dizer. Deus é santo. Como é que Deus é santo? É o juiz verdadeiro, é o juiz dos juízes. Como é que ele ia perdoar pecadores? Ele ia fazer um conchavo com o pecador? Não, o salário do pecado é a morte. Então, para Jesus e para Deus se satisfazer do seu pecado, para ele se dar por contente, por resolvido, ele disse, não, eu só aceito se morrer alguém no lugar dele. E morreu quem? Jesus Cristo morreu. Então, quando Jesus foi ali na cruz do Calvário, quando ele morreu, que você conhece a história, ele verteu o seu sangue, ele morreu, ele é o sacrifício perfeito, é o Cordeiro Santo, que não tinha pecado, não tinha defeito. Ele morre e paga o preço. Por isso que nós aprendemos e até cantamos. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um, meu irmão. Quando Jesus derramou a sua vida, ele pensava em mim e pensava em ti. Então foi pago um alto preço, preço de sangue, preço de vida. Jesus morreu. Só assim Deus se dava por satisfeito. Só assim se Deus dava por contente. Porque Deus é santo e o homem é pecador. Como é que esse homem vai se salvar se não for desse jeito? E como é que Deus pode ser justo perdoando um pecador? Aceitando um pagamento de outra pessoa no lugar. Porque se alguém estiver devendo uma dívida, por mais que seja grande, mas você que é muito abençoado, é muito próximo, se você é muito próximo, diga amém. E você tem essa verba, e você sabe que alguém está devendo, você vai lá e paga. Está quite essa dívida? Foi assim que Jesus fez. Só que ele fez com sangue, fez com a vida. Ele pagou um alto preço por mim e por você. Porque o pecado nos levou para a morte. Por isso que em Efésios 2 diz, estávamos todos mortos. Mortos em nossos delitos e pecado, até que Cristo nos deu vida. Aí vamos lá, 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes pecados anteriores cometidos. Então, a primeira palavra foi redenção. Se fosse uma prova, eu perguntasse para você dissertar sobre redenção, você já sabia dizer? Sim ou não? Sim, né? Que eu já expliquei. Redenção significa comprar ou pagar o preço de outro. No caso aí eu citei o escravo. Agora ele fala propiciatório. Diga propiciatório. O que é isso? Propiciatório era, diga para você decorar, era a tampa da arca, diga. A arca da aliança que Deus mandou Moisés construir, que era uma caixa, uma espécie de caixote, feito de madeira cássia, toda revestida por ouro por dentro e por fora. Dentro da arca de Deus tinha as duas tábuas da lei, tinha a vara de Arão que florescera e tinha também o maná. Mas a tampa da arca, que era chamada de propiciatório, tinha 2 querubins, diz os teólogos que era de ouro maciço de 32 quilos, e a asa de um querubim tocava no outro, e eles estavam em cima da arca, na tampa, no propiciatório, olhando para baixo. Propiciatório significa aplacar a ira de Deus. Porque quando você peca, provoca a ira. Romanos 4,15, quando a gente chega lá. O pecado provoca a ira de Deus. Deus estava irado com todo o mundo.
E por que ele não destruía todo? Porque ano após ano se matava bichos. E Deus ia tolerando, como diz aí no finalzinho aí do que o Rainer leu. Ele tolerava esse pecado, mas precisava ter um pagamento definitivo. Então, propiciatório, que era a tampa da arca, quando o sumo sacerdote pegava o animal, que ele matava o animal, ele colocava o sangue do animal no propiciatório. E ali, quando Deus vinha, ali sobre a tampa da arca, ele recebia o sacrifício e aplacava a ira. Só que, como eu já expliquei para você, temporariamente. Mas um dia, Jesus não colocou o sangue dele no propiciatório, não. Mas a Bíblia diz que ele é o nosso propiciatório. Ele aplacou a ira de Deus definitivamente para sempre. Deus não está mais irado com você. Diga aleluia. Jesus já pagou o preço. Você está quites com Deus agora. E você não precisa fazer mais nada. Nenhum tipo de sacrifício. Nem matar animais. Nenhum tipo de sacrifício. Eu estou frisando bem isso. Somente o sangue. Quando Lutero disse isso, os padres da católica foram à loucura. Como assim? Não tem mais que pagar pelo pecado? Não. Então, se tiver algum pastor também cobrando para fazer uma oração, esse pastor é um herege, mas não é o pastor Roberto, não. Mas vamos avançar mais. 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, no momento presente, que você já entendeu, mas agora que Jesus Cristo já veio, já morreu, já ressuscitou, o Espírito Santo já desceu, já teve o Pentecostes, começou uma nova hora, uma nova era, novo tempo, finais do tempo, que a Bíblia chama isso. Então ele fala novamente nisso aí. Agora, através de Jesus, somos justos, todos justificados, e Deus também, porque Deus não podia aceitar, não tinha como aceitar. Mas agora, quando Jesus paga o preço, quando Jesus morre no meu e seu lugar, isso em teologia nós chamamos de sacrifício vicário. Diga vicário. Não é vigário, é vicário. Diga. Vicário é sacrifício substitutivo. É quando você substitui. Então, quando Jesus morreu, ele lhe substituiu. Por isso que em Cristo, todos nós, aprenda isso, todos nós em Cristo, nós já morremos e já ressuscitamos em Cristo. E você que já morreu para o mundo e ressuscitou em Cristo, você está agora, como diz Efésios 2, você está assentado nas regiões celestiais, reinando com Cristo em glória. Diga amém. É isso que você precisa entender, que você recebeu da cruz, a importância da morte de Cristo na cruz, por mim e por você. Mais um. Onde, pois, a jactância foi de toda excluída, por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Diga jactância. O que é isso? Você não sabe, nem eu. Sabia, mas agora eu sei. Jactância é orgulho, é vaidade, porque o judeu ele se gabava. Lembra que Jesus parafraseou isso muito bem, quando ele disse que chegava os horários das orações, né? Um dos horários era 3 horas da tarde, a hora de oração, mas tinha vários horários. Aí subiu 2 ao templo para orar. Né? Você conhece essa história. Aí subiu o fariseu, que era o judeu religioso, da seita farisaica, e subiu o publicano. O publicano é aquele que cobrava impostos, era um dos mais odiados em Israel e Jerusalém. E aí, o fariseu batia no peito e dizia: Senhor, obrigado, graças te damos, porque eu jejuo 3 vezes ao ano, eu dou o dízimo de tudo, eu sou circuncidado, eu faço isso, faço aquilo.
Aí diz que, e ainda disse assim, eu não sou como esse publicano. Isso é jactância. Aí o publicano, Jesus diz, o publicano baixava a cabeça, mal abria a boca, ali fazia igual Ana, balbuciava assim, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador mesmo. Tá? E Jesus disse, qual dos dois saíram justificados? Foi o publicano, gente. Aí ele diz, qual é a tua jactância agora? Você que é judeu. Não tem. Quando Jesus veio, e é pela graça, olha o que é Efésios 2, 8, 9. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Reitero o que nós estamos ministrando. Diz assim, ora, pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obra. Essa obra é lei, tá? Não da lei para que ninguém se glorie. Então você é salvo pela graça, mediante a fé. Isso que você tem não é de você mesmo, vem de Deus, é dom de Deus. Você sabe o que é dom? É presente de Deus. É presente de Deus, é favor de Deus. Não de obras, não pela lei, para que ninguém se glorie. Essa palavra aí, ninguém se glorie, podia ser, não para ninguém se jactanciar, é você se gabar, você trazer a glória para você. É como eu acabei de falar do fariseu, que eu sou isso, porque eu sou aquilo, que eu tenho isso, eu sou aquilo. Você não é nada, eu já expliquei aqui, que a nossa justiça para Deus é como trapo de imundícia. Já expliquei isso aqui, mas vamos avançar. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Então, o homem, esse homem é homem e mulher, o ser humano. Então, o ser humano, ele é justificado pela fé. Vamos usar Lutero. O homem, ser humano, ele é justificado somente pela fé. Aí o que mais? Independente das obras da lei. Independente das obras da lei. Eu já lhe falei que as obras da lei, a lei só era a lei é o raio-x, para você se lembrar. Ela só aponta o defeito, mas não cura ninguém. Né? Até brinquei. Então pega o teu raio-x, a chapa, corta e faz um chá para te ficar bom do teu problema. Vai ficar bom? Não, porque ela só aponta o defeito. Ela não cura ninguém. A lei não curava, ela mostrava só que todo mundo era pecador, que ninguém conseguia cumprir a lei. Mas aí Jesus disse, olha, está pesado esse fardo, eu vou justificar todo mundo agora somente pela fé. Você crê em Cristo, diga aleluia. Aleluia. Diga mais forte, você crê em Jesus Cristo? Aleluia. Então você está justificado, meu querido. Só isso, simples assim. Só isso. Vamos lá, avançar. É, porventura, Deus somente dos judeus? Não é o também dos gentios? Sim, também dos gentios. Então, qual é a grande dúvida? Judeu sempre se jactanciando. É Deus somente dos judeus? Não. É Deus somente dos gentis? Não. Deus é o Deus de todos. Deus é o Deus dos gentis. Quem que é gentis? Gentis é todo aquele que não é judeu, toda a população. O brasileiro, eu e você, nós somos gentis. É Deus somente dos gentis? Não. É Deus somente do judeu? Não. Porque Ele é Deus de todos. Todos são iguais perante Deus. Ele quer que tanto o judeu como o gentio se converta. Aceite Jesus pela fé, para que você possa, eu e você, nós possamos ser justificados. Diga aleluia. Qual é o próximo aí? Qual é o número? 30. Só faltam 2, tá? Guarde mais um pouquinho. Amém. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Paulo faz até uma brincadeira. Pela fé, ele vai justificar os circuncisos. E mediante a fé, os incircuncisos.
O que é pela fé mediante a fé? Mesma coisa. É pela fé. O que é circunciso e o que é incircunciso? Vou lembrar você de Davi, vou lhe ajudar. Davi, quando foi lutar com... Davi lutou com quem? Com Golias. Ele disse, quem é esse? Incircunciso. Que desafia o exército do Deus vivo. Incircunciso. Tem duas coisas interessantes aí, tá? Incircunciso é aquele que não tem aliança. Incircunciso é o gentio. Eu e você, nós somos o quê? Gentis e incircuncisos. Ou você é circuncidado? Não. Circuncidado é aquele que o homem faz no prepúcio lá. E então nós somos gentis. Mas tantos os circuncisos, que são judeus, como os incircuncisos, são justificados pela fé e mediante a fé. É só você crer. Toque no irmão que está só, diga, você está entendendo o mistério da Bíblia? Pergunte. É só a fé, diga. Mas é a fé em Jesus Cristo, diga. Não vai ter fé em outra coisa. Não vai ter fé no sábado, não. Guardar o sábado. Não vai ter fé na comida religiosa. Pastor, se eu comer porco, eu vou para o céu. Depende, tu tem fé? Come. Come, meu irmão. Tu tem fé? Eu tenho. Eu e a pastora, a gente ama uma costelinha de porco. Amém. Porque eu entendi que não é por festa, não é por lua, isso está lá em Colossenses, tá? Diz agora, não é por festa, nem por lua nova, nem por quarta de dias, não é por nada, é por Cristo, é pelo sangue. Último para finalizar. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Então se a lei não serve para nada, se a lei só é a chapa que acusa o problema, o defeito no meu pulmão, na minha coluna, mas não me cura, nós vamos anular, então nós vamos anular essa lei? Não serve para nada, vamos cancelar? Aí Paulo diz, de maneira nenhuma. Vou explicar agora para você entender. Como assim? Se só é pela fé, para que a lei? Porque é a lei que lhe ajuda a convencer você do pecado. A lei é o pedagogo, a lei é o professor, a lei é o médico. Quando você vai no médico, ele vai lá, você queixa a sua doença, ele pede alguns exames, você faz, depois ele lhe prescreve alguns medicamentos ou faz uma cirurgia, depende do problema, mas o médico é o defeito? Não, ele aponta o seu problema. Ele só vai curar se você der continuidade. Se ele passar a receita e você comprar. Se for no médico e não comprar a receita, não for na farmácia não comprar, você mandar fazer a cirurgia, você não for no dia da cirurgia, o médico não serve de nada. Mas ele serve para apontar. Você está com um problema, você está doente, é capaz de você morrer, se você não tratar a situação. Então a lei é isso. Lutero, mais uma vez, entendeu isso, disse, olha, a lei leva a Cristo. A lei leva, que todos nós precisamos da fé em Cristo. Mas uma vez que você já tem a fé em Cristo, você já tem, diga amém. Agora que você já tem a fé em Cristo, você volta para a lei. Por quê? Porque agora se cumpre um versículo muito bonito, que é 2 Coríntios 5,14. Diz que o amor de Cristo nos constrange. Constrange a quê? Agora que você sabe que você precisa. Aí você vai lá para Êxodo 20 e vai assim, não terás outros deuses diante de mim, não fareis imagem de escultura, não, aí não adulterarás, não matarás. Aí você cumpre a lei, não por obrigação, mas por amor. Então se você é um crente que vem para a igreja, que tem prazer, que tem comunhão, que contribui, que dizima, que oferta, que faz a obra, que prega a palavra, isso vai te salvar? De maneira nenhuma.
Mas porque você já é salvo, é o contrário. Porque você é salvo, você faz essas coisas. Mas isso nunca vai te salvar. Posso ouvir amém? Você entendeu o cerne da Bíblia? Então fique em pé que nós vamos orar. Pai, nós te damos graças pela tua palavra, te damos graças pela vida do apóstolo Paulo, te damos graças, meu Deus, pela vida de Martinho Lutero, que entendeu esse texto de Romano tão lindo, meu Deus. Agora o justo viverá pela fé. Meu Deus, a fé é tudo, meu Deus. Nos ajuda a ter a fé em Cristo. E se alguém aqui ainda anda confiando, meu Deus, nas obras, de fazer isso, de pagar penitência, de subir a torre de joelho, de fazer isso, aquilo, meu Deus, em nome de Jesus, que essa pessoa seja liberta, que essa pessoa entenda que o único preço Jesus Cristo já pagou e o sacrifício de Jesus Cristo foi suficientemente para pagar todos os pecados. Agora, meu Deus, quando pecamos, nós temos esse Cristo que é o nosso advogado, a ponto do apóstolo João dizer assim, em 1 de João 1, 8 e 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Meu Deus, que possamos tomar posse da tua palavra, que possamos tomar posse da fé mediante a Cristo, da fé genuína, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é presente de Deus. Obrigado, Senhor, porque tu mandaste Jesus Cristo, tu deste teu único filho, quando nós ainda éramos pecadores, e agora todos nós somos curados, todos nós somos santos, todos nós somos livres, todos nós somos salvos, somos livres para te adorar, para te bendizer, para reconhecer o teu senhorio, o teu poder e a tua santidade nas nossas vidas. Continua nos abençoando com a certeza que aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar até um dia onde Jesus voltará e se encontrará com a sua igreja, e nós estaremos com ele para sempre, e ali não terá mais choro, nem lágrima, nem doença, nem dor, porque o único inimigo a ser vencido será a morte. Tragada foi a morte pela vitória, e viveremos contigo para todo e sempre, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Se você crer e concorda, dê um aplauso bem forte, aleluia! Agora vamos cantar que tem